Tem um ponto que você levantou agora há pouco, que tem a ver, inclusive, com essa questão da comunicação, né? Porque, de fato, além dos eleitores serem poucos, os alfabetizados também eram poucos, né? A gente tinha pouca gente que sabia ler e escrever nessa época aí do país, mas existiam os leitores dos jornais para essas pessoas, né? Então, isso que você comentou era uma prática, por isso que Campos Salles, assim como outros políticos da época também, não abriam mão de ter a sua produção, seu nome sendo destacado nos jornais. Você tinha uma massa de analfabetos, essas pessoas nem eram eleitores, mas eram um público importante para conseguir cativar a opinião pública. Já existia uma preocupação com a opinião pública. Então, para você ter o seu nome sendo consagrado como um representante dessas classes, com a classe rica você tinha uma abordagem que era bem de corpo a corpo, inclusive em reuniões que eles faziam que já se chamavam meetings, do nome do inglês, e eu cheguei a ter acesso a alguns dos convites e tal, então tinham grandes jantares, tinham coisas muito glamurosas, assim, no sentido dessa cúpula de intelectuais que faziam esse papel de movimentar essa questão da república. Mas quem que estava fora dessa cúpula de pessoas ricas? Era a população. E a população não estava totalmente descartada desse cenário. Então, só para dar um exemplo aqui de algo que fez muito parte do processo de construção da imagem do Campos Salles, né? Os jornais impressos da época ainda estavam num processo assim muito primitivo, muito precário, né, de impressão. Então, saíam com muitas falhas de impressão errada e tudo mais. Mas a província de São Paulo, que depois se tornou o estado de São Paulo, investiu muito forte em colocar as imagens dos intelectuais, dos políticos da época. Tem uma edição lá de 1884, quando Campos Salles estava na campanha para deputado geral, né, que era deputado federal, ele precisava ter voto no país todo, né? Então, por mais que tivesse uma representação assim do estado de São Paulo, você tinha que ter uma relevância em nível federal, por mais que ele estivesse representando o estado de São Paulo. E a província de São Paulo, esse jornal, já tinha uma certa distribuição. Era lento o processo, às vezes um jornal produzido hoje levava uma semana para chegar lá em Minas, por exemplo, mas chegava, e o jornal ia percorrendo. E essa edição de 1884 é uma das primeiras, que na primeira página, no artigo do Campos Salles, traz uma ilustração dele. Então, tem muitos pesquisadores que já consideravam isso como uma propaganda política em meios de comunicação com a cara dele. Não era só texto, ou seja, o político começa a ter o rosto sendo lembrado, mesmo com toda precariedade da época, isso parece que não, sabe, João? Parece que não, mas é uma evolução enorme para a época. Com certeza. Imagina, você está aqui em Campinas pedindo voto lá em Pirassununga, por exemplo. Você consegue ir até lá por meio da mídia. Já nessa época começa a circular esses instrumentos. Então, você tinha perguntado agora há pouco, né, como é que se dava essa comunicação, era muito por conta de avanços tecnológicos, inclusive. Avanços tecnológicos de colocar com recursos de impressão precários ainda, mas que conseguia colocar em preto e branco, parecia quase como um carimbo, assim, sabe? Mas já era a fisionomia do candidato ali. E isso é um diferencial enorme para que você começa a falar, bom, essa pessoa que me representa, ela não é só um nome, ela tem uma cara que eu me identifico. Isso, do ponto de vista simbólico para a comunicação, é algo extremamente relevante. Assim como um outro ponto que, não sei se a gente já pode ir avançando aqui um pouco, mas assim, pensando na questão da chegada na presidência, quando o Campos Salles está com o nome dele circulando lá no Partido Republicano, quem queria suceder o Prudente de Moraes e tal, né? Tinham vários nomes sendo cogitados. O Campos Salles, ele era presidente do estado de São Paulo, né? Tinha esse título na época. Ele já havia sido ministro da Justiça no governo transitório do Marechal Deodoro, então o nome dele já estava circulando lá em cima, ele não era só um deputado mais, ele já era um ex-ministro. Ele assume um cargo importante de representante do estado de São Paulo. E aí, para consagrar essa propaganda política dele, tem um episódio que é determinante
determinante para a história do país, que é a Revolta de Canudos. A Revolta de Canudos, que acontece lá no Nordeste, enfim, muita gente talvez não saiba, mas é uma revolta que foi muito patrocinada pelos monarquistas. A gente está falando aqui de quase 1900 já, né? A gente está falando aqui do final do século XIX, já tinha sido alguns anos proclamada a República, já tinha tido o governo transitório do Marechal Deodoro, a primeira presidência do Floriano Peixoto, e aí Prudente de Moraes está lá como primeiro civil eleito, e durante o governo Prudente de Moraes estoura a Revolta de Canudos, lá com Antônio Conselheira, todas aquelas personalidades que as pessoas, talvez sejam nomes aí que são conhecidos, né? Motivados por um grande grupo que queria voltar à monarquia. Então percebe, não foi um governo tranquilo. O governo do Prudente de Moraes foi extremamente conturbado. A Revolta de Canudos foi uma das mais simbólicas, mas também tiveram outras pipocando no país de oposição. Aí você tem uma inversão na história, né? É sempre a oposição combatendo a situação. Então, tinha monarquistas, até hoje ainda temos, né, monarquistas por aí, sim, que defendem uma volta à monarquia e tal. Naquela ocasião, a monarquia havia acabado de ser tirada, né, à força. Então, o governo do Prudente de Moraes é extremamente conturbado, e para quem que ele vai pedir socorro? Vai pedir socorro para Campos Sales, como governador, né, ou presidente do estado de São Paulo, e Campos Sales reúne uma tropa de exército muito forte, assim, para a época, né, e manda essa tropa para lutar lá na Revolta de Canudos contra os monarquistas. E isso faz toda a diferença, né? E aí o governo vence a Revolta de Canudos muito por conta do exército mandado por Campos Sales. E esse exército vai com o nome de Exército do Campos Sales, não vai com o nome de Exército de São Paulo, vai com o nome, e nas bandeiras, enfim, até a sigla CS de Campos Sales vai ostentando essa tropa. Então, é considerada a tropa do Campos Sales. É um negócio que, assim, faz a diferença para a história, né? Esse momento que, inclusive, não tem nada de glamour nisso, porque era gente morrendo dos dois lados, né? Então, como qualquer conflito, não tem nada de glamour. É triste, né? Na verdade. Mas o Campos Sales se aproveita disso para o seu nome ganhar relevância como sendo o cara que fez diferença. Então, se o nome dele ainda não tinha surgido como sucessor do Prudente de Moraes, isso vai se tornar relevante com a Revolta de Canudos.